Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 889 blogs diários e minguando até 401 dias, 22 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinalize o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo. Isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 889 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final, parte 2. Vou produzir 7 partições com 70 blogs com esse título. Armagedon Batalha Final, né? Estou na parte 2. Faça essa percepção para vocês acompanharem a numerologia, certo, desse título, para que vocês possam estar se conectando, observando a evolução deste blog diário, explicando cada das coisas que está sendo dito, aquilo que é natureza de Deus, né? Aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Existem essas três formas de você olhar para esse grandioso mundo de Deus, né? Esse paraíso de Deus, certo? Cada um é uma forma perceptiva, certo? Quando você estiver conectando a natureza, você vai entender que você faz parte deste paraíso. Subtítulo: O Pai, o Fundamento da Vida, parte 19. Esse subtítulo ficando muito interessante. Se vocês querem acompanhar, está na descrição do vídeo a abertura. Volta no primeiro blog e acompanhe todos os 19 blogs já produzidos. Ainda vou produzir mais partições sobre esse título, O Pai, o Fundamento da Vida. Muito interessante. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs com a formação 3x4, certo? Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários, ok? E playlist da YouTube Music e a playlist Melhor das Melhores. A Melhor das Melhores vai explicar um vídeo das playlists produzidas, né? Eu faço playlist de 100 em 100 blogs, certo? Faça essa percepção que essa playlist Melhor das Melhores representa as etapas evolutivas, né, de 100 blogs diários. Eu separei um para representar a evolução do blog diário. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser essa vítima social. E para isso, eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, né? Esse playlist O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários no card do vídeo. Faça essa relatividade em vossas consciências para que vocês possam ter ciência e fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida, e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo, e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim. Eu, que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim?
Interage isso na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança, o corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional, a imagem vai representar a desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinados no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus, e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Faz esse trabalho de conscientização comigo, né, da abertura do blog diário, muito interessante para nossa consciência ficarmos flexionados para este blog diário. Tudo o que eu vou estar tendo dito dentro do blog diário tem a ver com a abertura. É sempre eu voltando a fazer na abertura com as mesmas expressões para que as nossas consciências fiquem flexionadas sobre uma coisa e outra. Muito interessante para que vocês possam conectar, né, aquilo que já tenha dentro da sociedade junto a essa Bíblia significativa, e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, sobre aquilo que é natureza humana, daquilo que nós é uma consciência vivificada por Deus. Quando você tem uma natureza humana, tem uma entenda faça a percepção dessa consciência vivificada, dessa consciência vivificada por Deus que está no nosso interior, você vai ter uma outra forma de enxergar essa grandiosidade do paraíso de Deus, e as crises elas vai minguando, e o que ficará somente aquelas nossas naturalidades, que as nossas naturezas, das formas que Deus tivera criado o homem perfeito lá no paraíso, e que lá no paraíso era uma matéria, aqui no Cristo nós somos uma formação, certo? Uma formação representando uma espiritualidade, né? Fazendo, juntando isso, né, em parte, explicando a nossa palavra, nossa vida e o nosso corpo, certo? Em determinada situação, né, quando eu entendo, por exemplo, quando existe uma possibilidade de você de entender que Deus possa representar a palavra, que Deus represente a palavra, que Deus represente a vida, que Deus represente o corpo. Isso pode ser uma trindade, que Deus homem, que Deus corpo, ele representa esses três: palavra, vida, mas a frutificação, ela passa a ser representado pela aquilo que você tem consciência na essência de Deus, no Espírito de Deus, nessa grandeza de Deus. Então, a frutificação ela ainda vai continuar independente dos outros corpos que dependa da manifestação, ou seja, existe uma possibilidade. Se você colocar as expressões nos lugares certos, tudo passa a ser uma possibilidade, certo? As pessoas dentro da sociedade falam em trindade, né? Eu, particularmente, eu não acredito em trindade quando explicando Deus diretamente, porque Deus, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito, é poder. Mas você entende que o Espírito, no início, ele representa a palavra, o Espírito, no fim, ele representa toda essa contemplação da natureza de Deus, né? E no corpo emocional fica no meio representando a vida e o corpo, ou seja, agora quando Deus corpo vem representar uma crise do corpo, por exemplo, emocional, que depois ele não teve fruto, porque a frutificação dele é o próprio poder, aí não teve fruto, aí vai depender de manifestação de cada pessoa. Quando falamos do Deus corpo, né, aquele próprio que se rebela contra Deus, por exemplo, para vocês entenderem, o Deus corpo que rebela contra o próprio Deus, que vai contra o próprio Deus, sendo o Cristo diretamente, né, luz, quando falamos desse Deus corpo que, que se sacrificou, né, e que se voltou contra a natureza humana, nós falamos dessa ideia da palavra da vida do corpo. Antes dele manifestar a crise emocional dos corpos, ele tinha essas três elementos da espiritualidade do corpo, né? Não de Deus, mas do corpo: palavra, vida e corpo. Ou seja, se coloque a expressão no lugar certo, tudo pode dar correto, desde que isso seja um fundamento, desde que isso seja explicativo, certo?
Se eu pegar coisa dentro da sociedade, eu posso fazer uma interação sobre aquilo que a Bíblia é significativa e tudo possa dar certo, porque tudo se torna um mundo infinito de possibilidade. Entenda isso. Vamos lá para a leitura deste contexto, né, para que a gente possa fazer a expressão livre deste contexto. A expressão livre vai explicar essa nossa Bíblia significativa, né, com 8 elementos da espiritualidade e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, né. Essa Bíblia significativa explica, eh, astronomia, astrologia, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação na forma continuada, né, para que a gente possa ter ciência em tudo que está sendo dito. Vamos lá pela leitura, para que a gente possa fazer a expressão livre. O fruto objetivo relaciona dois interesses para o mentor de corpo. O primeiro vai explicar o negócio aberto, explicando o interesse de ambos sem ocultar nada. O segundo vai explicar o negócio fechado, ou seja, uma trava emocional do corpo. Esta trava impede que você relaciona bem o outro corpo por causa de trauma psicológica. Existe várias trauma psicológico. O mais comum vem da família tradicional, a forma da formação da criança. A trava emocional vai explicar a negação do fruto da vida que é relativo para o mentor desta vida, e este amor trata-se de uma presença relativa à vida e não da força bruta da relação. Isto traz um conforto, mesmo que você não tem nada. Quando explicando a força bruta, vai causar uma indiferença explicando o estado emocional do corpo por plano objetivo da relação. Para relacionar este ideal em nosso relacionamento, vamos relacionar uma ideologia conjugal, explicando que a mulher sempre vai procurar um homem bom de negócio e que tem capacidade de sustentar a casa quando ela estiver dando à luz a um feto emocional, explicando o tempo da gestação da mulher. E o homem vai procurar uma mulher que entenda deste negócio e o que ele tem capacidade de suprir esta necessidade que a mulher tem, valorizando a forma do marido e encorajando ele para que o marido se destaque com o merecimento da esposa e não com o merecimento do marido, pois se for com o merecimento do marido, o marido vai desprezar esta esposa por merecimento próprio. Ou seja, o correto é que o marido ver o valor dele na esposa para que este valor corresponde à vida do marido. Quando o marido vê o valor dele na esposa, a esposa pode ou não corresponder este marido, que é relativo à vida do marido. Ou seja, com interpretação correta, é possível que o marido dê da sua vida para esta esposa e com a dedicação do sentimento dela. Isto explica que o marido coloca todo o valor dele na mulher para realizar esta mulher. Porém, no dia de hoje, isto não tem valor, pois a mulher está focado em ter as coisas a qualquer custo, negando a vida deste marido por causa objetiva. E com isto, ela mesmo pede o sacrifício físico da força bruta do marido para justificar o seu fruto objetivo da relação. Ideologicamente falando, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu, ideologicamente falando, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu sempre dei a minha vida para minha esposa, para minha mulher, e não vi a minha vida nela. E quando
eu não avejo a minha vida nela, eu mesmo sacrifico o estado emocional do corpo para que o meu fruto não contradiza a minha expressão por causa do fruto dela, que será independente do meu, e me aplicando no comportamento desta mulher, sendo que a mulher é o corpo emocional e que pode explicar vários tipos de relacionamento, explicando o relacionamento conjugal e sendo de um e do outro, né? Então, esta mulher, ela representa o nosso corpo emocional, né, sendo marido ou sendo esposa, da mesma forma, certo? É que é questão de mulher, são coisas ideológicas, pode representar várias coisas e dentro da sociedade um mundo infinito de possibilidades. Pode representar, o marido pode representar a minha forma de frutificação, e a minha forma de frutificar, e minha esposa pode representar o meu próprio corpo, mantendo tudo isso no mesmo espaço. O meu corpo, sendo ele uma ideologia, né, do corpo mulher, representando o estado emocional, eu posso entender que eu sou o marido e eu posso relacionar esse meu corpo à minha esposa. Eu posso relacionar o meu corpo à minha esposa ou eu posso relacionar a minha vida à minha esposa. Eu posso dar da minha vida para a minha esposa e minha esposa dar da vida dela a mim. Isso significa que nós temos uma consciência dos nossos frutos unificado. O que eu estou dando é também o que eu estou recebendo dela, o que eu estou acrescentando para ela e o que ela acrescenta para mim. Então, essas são as formas básicas das relações conjugal, né? E que determinada situação hoje representa mas muitas ideologias sobre esse relacionamento, certo? Sobre o homem, sobre a mulher, e pode representar qualquer coisa, certo? O marido pode representar o fruto, corpo macho, corpo fêmea pode representar a mulher, certo? Tanto faz um ou outro quando se tratando de ideologia. Mas existe forma, se eu aplicar ela da forma correta, tudo pode ser compreendido, certo? Porque tudo que tem dentro da sociedade são um mundo infinito de possibilidades. Quando se tratando de ideologia, nós podemos alcançar todas elas. É só colocá-la na postura correta e fazer a demonstração dos fundamentos dela e tudo vai ficar bem compreendido e você vai entender as particularidades de cada coisa de um blog diário, bem especificando, deixando tudo isso bem claro de cada ideologia, de cada formas expressivas e evolutivas que o blog diário tem, e muito, muito, muito completo, ok? Vamos lá então fazer a expressão livre deste contexto e fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre sobre este contexto, né? Muito interessante esse contexto. Vamos lá, aqui é muito grande esse contexto, nós vamos tirar muita dúvida de muitas coisas, certo? Entenda isso. Vamos lá. O fruto objetivo relaciona dois interesses para o mentor de corpo. O primeiro vai explicar o negócio aberto, explicando o interesse de ambos sem ocultar nada. Quando eu falo que o negócio aberto, né, os dois interesses, nós temos dois interesses, nós temos o fruto objetivo relacionando dois interesses. O fruto objetivo, ele determina uma coisa só, o fruto ele vai ter uma forma só, certo? Ou ele é fruto, ou ele é fruto do amor, ou ele é fruto objetivo, ele tem essas duas formas. Mas aqui nós estamos relacionando diretamente o objetivo, porque nós estamos falando de um interesses. Os interesses, eles se tornam objetivos porque nós vamos mover matéria sobre matéria, né? E pode ser força bruta ou pode ser coisas produtivas sobre os objetos, coisas que você está movendo de um lado do outro, pode ser um trabalho, pode ser uma força que você está trabalhando, ou seja, existem várias formas de você ter entendimento sobre uma coisa ou outra, ou seja, o fruto objetivo relaciona dois interesses. Aqui, então, nós estamos falando do fruto objetivo. Então, o fruto objetivo relaciona dois interesses para o mentor do corpo, né? O mentor de corpo é aquele que está habitado. O primeiro vai explicar um negócio aberto, né? Então, esse é o primeiro. Vamos expressar sobre esse primeiro. O primeiro vai explicar o negócio aberto, explicando o interesse de ambas sem ocultar nada. Então, esse é bom, porque eu sei que tudo que eu tenho é um interesse, é um plano objetivo. Não há mal nenhum eu ter interesse, por exemplo, em uma pessoa,
né, em um sexo que eu queira namorar, eu estou livre, a pessoa também está livre, eu demonstro interesse, eu relaciono meu interesse, demonstro meu interesse, a pessoa aceita e todos nós estamos relacionando tudo aberto, nós estamos fazendo um negócio aberto, eu estou explicando o meu interesse, tudo, né, sem ocultar nada, e ela também está explicando o interesse dela sem ocultar nada. Se for uma coisa objetiva, eu estou demonstrando o meu interesse para um emprego, né, eu falo para o patrão que eu quero um emprego, ele também demonstra interesse pelo meu trabalho, então isso é o meu interesse, então nós dois estamos relacionando coisas sem ocultar nada. Então essa é a forma boa, o mentor de corpo é claro e específico e relaciona isso abertamente, sem ocultar nada, sem defender um interesses que objetivos, certo? E ele dá isso claro, então entenda isso. Então, primeiro, ele vai explicar que os dois estão conscientes naqueles interesses, certo? E é assim que se faça um negócio dentro da sociedade, a pessoa fala assim: "Ah, eu gostei desse carro, você está vendendo?" Ele disse: "Sim, eu estou vendendo, é tantos mil." Aí você vai lá dar o dinheiro e pega o carro. Então, ambos foi realizado por esse interesse, certo? Não há nada mal sobre isso. Você fazer um negócio, tudo aberto, certo? Você não está passando a perna em ninguém. A pessoa quer vender, você quer comprar. Ambos interesses estão cabível, né? E compreendidos. Então, não escondeu nada, não ocultou nada. Correto, perfeito. O segundo vai explicar o negócio fechado. Então, esse aqui já é uma coisa mais complicada. Vamos fazer uma ênfase para isso, né? Então, o segundo já é uma coisa mais complicada. Vamos lá. O segundo vai explicar o negócio fechado, ou seja, uma trava emocional do corpo. Esta trava impede que você relaciona bem o outro corpo por causa de trauma psicológico. Existe uma trava, por exemplo, você vai para o negócio, você oculta algo de alguém. Você está travando, você está cedendo informação para você fazer um bom negócio, para você fazer uma boa relacionamento. Você vai para o casamento, você vai com uma trava, você tem uma trava de infância, né? Ou você teve um trauma de criancice, naquela fase que a criança está se formando, com 6, 7 anos, ela tem umas complexidades, pode ser coisas da religião, pode ser coisas que, né, sociais, pode ser coisas, ensinamento familiares. Nesse tempo ela vai adquirir uma trava e aquilo vai para a vida dela o tempo todo. Então, né, ela vai relacionar ideologia ou aquilo que o pai dela ensina ela de uma forma errada, gera uma trava. Quando você ensina a criança de uma forma equívoca, você começa a limitar ela, bater nela demais, surrar ela demais, isso gera uma trava na criança, a criança se sente incapaz quando ela fica mais grande, certo? Não significa que você não tem que corrigir, é que você tem que ter sabedoria, você entender que aquele corpo é relativo a você, você tem várias formas de você instruir ela, é certo? Quando você vai de uma forma negativa, você bloqueia aquela criança, você não destrava ela. Existe vários tipos, né? Não é só dentro das pessoas mais carentes, que têm mais necessidade financeira, que tem trava. A trava também existe muito nas famílias que têm um grande poder econômico, né? Que está ali, né? Muitas vezes recebendo uma orientação do pai. E isso também vai travar uma criança. Ambas são coisas, trava emocionais, ambos vêm da forma que você está relacionando, ou uma coisa ou outra, tanto, e tudo isso gera trava, certo? Não significa que você é rico, que você vai estar ausentando dos sentimentos negativos, não significa que você é pobre, que você vai estar ausentando das coisas negativas, não significa que você não vai ficar defendido por dinheiro, não significa que você não vai, sei lá, tanto faz, ou seja, existe várias complexidades, tudo gera trava, por Deus, quando você tem um corpo sensível, né, e você entende que você pode travar a qualquer momento, certo? E principalmente naquela fase de criancice. Ou seja, o segundo vai explicar um negócio fechado, né? Ou seja, uma trava emocional do corpo. Esta trava impede que você relacione bem o outro corpo por causa de trauma, né? Por causa de trauma psicológico. Existem vários traumas psicológicos. Né? Aí eu estou dando um exemplo, a mais comum vem da família tradicional, né? A forma da formação da criança. Essa é a base. Por que eu falo que essa é a base de tudo? Porque você tem um pai, por exemplo, você está numa família que você aprendeu uma coisa a vida toda, vamos supor, religião, vamos aprender uma cultura tradicional de uma família. Você está dentro desse lugar,
E você entende que essa família que vai te dar a você uma estrutura, não é a sociedade, é essa família. É essa família que vai dar para você uma estrutura, é essa família, é o pai, né, que vai instruir a criança, é a mãe, ele que vai te dar uma estrutura a princípio, certo? A criança pode crescer e ir para a sociedade, se perder na sociedade, pode fazer isso, mas você entende que se o pai tiver, vamos falar nessa expressão para vocês entenderem, se ele tiver bem presente, ele pode ausentar várias crises da criança, né, pode ausentar. Eu estou presente, vou dedicar um pouco de tempo para brincar com meu filho, para ele se formar nesse tempo, para ele entender que nós somos relacionados. Depois que você passou dessa ideia, você brinca com seu filho, tira um tempo para brincar com seu filho, faz, então o filho vai ficar conectado. Vocês podem discutir uma coisa e outra que tem dentro da sociedade, o pai tentando corrigir o filho tentando corresponder o pai, e vocês podem discutir, mas ele sempre vai lembrar que você tirou um momento para ele brincar um pouco, certo? Para dar uma atenção para ele. Então isso vai dar uma conectividade sempre, certo? Para que vocês, dá essa conscientização, você impedir que ele, né, que ele fique travado dentro da sociedade, ou seja, existe uma forma, ou seja, a base de tudo é essa formação da criança de 6 a 12 anos, né, nesse tempo, entenda isso. A trava emocional vai explicar a negação do fruto da vida, que é relativo para o amor desta vida. Então, tudo aquilo que fica travado vai explicar o seu amor, a consciência da vida, né. Quando você tem uma trava, é como se estivesse matando a fonte de uma pessoa, estivesse destruindo ela, deixando ela, desconectando ela da fonte de Deus divina, desconectando ela da fonte. Então você trava aquela pessoa, você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa ignorante, você trava essa pessoa, você desconecta ela da fonte de Deus. Existe muitas muitas formas de você entender isso, essa é uma das piores, certo? Quando você invade a privacidade das pessoas, você mata a fonte da pessoa, quando você faz bullying com a pessoa, você cria ela, você leva ela para um caminho emocional ao contrário daquilo que é a vida dela, daquela fonte dela, você vai matando ela, você vai destruindo. Muitas influências destrói totalmente essa fonte, certo? Destrói dentro da sociedade, destrói tudo, vai destruindo essa fonte e não vai aparecer nada. O que vai aparecer são coisas artificiais e emocionais que vai se manifestando igual o dia de hoje que você está vendo aí dentro da sociedade. A trava emocional vai explicar a negação do fruto, né, da vida, né, que é relativo para o amor desta vida. E este amor trata-se de uma presença relativa da vida, uma presença relativa da vida e não da força bruta da relação. E não da força bruta da relação. Isto te traz um conforto mesmo quando você não tem nada, certo? Muito perfeito esse ó, este amor, né, quando olha, a trava emocional vai explicar a negação do fruto da vida, que é relativo para o amor desta vida, né, a sua vida, você está conectado à sua fonte, você tem amor, você está transbordando, você está, acrescentando, né, e este amor trata-se de uma presença relativa da vida, né, traz uma presença relativa da vida. Eu tenho uma vida, você dá essa vida, você transborda dessa vida, você transborda dessa vida, você atinge, né, outras plantinhas que está na beira do riacho, né. Então, essa presença é relativa à vida dá e não da força bruta da relação. Isto te traz um conforto mesmo quando você não tem nada. Vamos supor que a força bruta também explica o sexo. Você já parou pra pensar que o sexo é mal relacionado, ele representa só um momento, ele não transborda? Por exemplo, né, você vai numa casa né, onde que tem pessoas que, comercializa o sexo, faz esse comércio do sexo, você vai lá e você vê que tudo representa um momento para você. Você não tem conectividade nenhuma, não transborda nela, ela não transborda em você. Aquilo não é transbordo, sexo não é transbordo, não é nada disso, certo? Então isso não acrescenta para você, não acrescenta para nada. Você tem um momento e ponto final, certo? Você pode relacionar pessoas, porque você tem capacidade para isso, de relacionar ela,
né, uma coisa e outra, você pode conhecer pessoas dentro desse lugar, pessoas que você ame, que você vai dedicar sua vida, a pessoa vai dedicar sua vida, não há problema, não há limitação quando se tratando de relacionamento, ok? Então, e este amor trata-se de uma presença relativa à vida, e não da força bruta da relação. Isto te traz um conforto mesmo quando você não tem nada. Você não tem nada dessa pessoa, e você está com ela ali, tomando um café, né, ela não pode te dar acrescentar nada objetivo, nada brutalmente, mas ela está ali do seu lado. Então isso já te conforta, isso te traz um conforto. Às vezes você olha para a pessoa e fala assim: "Nossa, você não tem nada, mas eu fico tão feliz quando eu estou aqui com você tomando um café". Então, isso significa que a força bruta, ela muitas das vezes ela não representa o amor em determinada situação, mas em alguma outra determinada situação, eu tenho que estar presente para justificar, né, eu tenho que estar presente com a minha força bruta para mim justificar a minha, sei lá, uma relatividade sobre aquilo que eu posso acrescentar também. Não há nada, nenhum problema. Mas existe essas particularidade que esse amor é uma força atrativa, bem fonte, bem espiritual, bem espírito, sabe? Não tem nada a ver com a força bruta. Eu posso acrescentar e tenho condições infinitas para isso, certo? Ou seja, eu não posso dizer que eu ame a pessoa e ficar dormindo numa cama e mostrando uma incapacidade, um estresse emocional. Não vou ter a capacidade de amar outra pessoa, não vou ter. Eu tenho que demonstrar que eu tenho produtividade com a minha força bruta para me ganhar uma relatividade do nível da pessoa, para me dar para me confortar ela da mesma forma, para me justificar essa ideia da vida, ou seja, aquilo que acontece no amor, no fundamento do amor, que é uma espiritualidade, também acontece na força bruta. Eu tenho que fazer uma conexão, e isso é muito bom quando você compreenda a forma de você relacionar, e trazendo a ideia do amor como uma espiritualidade, e o corpo vem com esse comportamento, com a força bruta, certo? E isso também acrescenta no amor, não há nada a ver. Mas você entende que quando você ama de verdade, você se conforta apenas com a presença da pessoa, sem ela poder acrescentar nada na força bruta, você se conforta com isso. Vamos sentar aqui, vamos tomar um café, vamos conversar, sabe, tranquilo, certo? Mas não significa que eu tenho que chegar e sobrecarregar minha esposa, não ajudar ela com a vasilha, né, ou ela me explorar também, né, que ela vê que às vezes eu estou cansado, chego cansado do trabalho, não promover alguma coisa que para mim levar um conforto também, não significa que é isso, não significa isso, mas eu quero que vocês entendam a essência do amor, ela é uma 100% espiritual, ela não representa a força bruta, mas também não significa que eu não tenho que relacionar a força bruta, certo? E ele tem muita presença, ele representa muito aquilo que nós ame. Quando a gente ama com honestidade, a gente acrescenta isso para outra pessoa, certo? Da mesma forma, eu acrescento o amor, também acrescento a força bruta, com a medida certa, tudo se torna correto, certo? É só determinar a medida correta. Quando explicando a força bruta, vai causar uma indiferença explicando o estado emocional do corpo por plano objetivo da relação. Perfeito, né? Então aqui está completando tudo. Vamos pegar esse contexto por completo, que ele está muito completo. Vamos lá. A trava emocional vai explicar a negação do fruto da vida, que é relativo para o amor desta vida. Este amor trata-se de uma presença relativa da vida e não da força bruta da relação. Isto te traz um conforto mesmo quando você não tem nada. Quando explicando a força bruta, vai causar uma indiferença explicando o estado emocional do corpo por plano objetivo da relação. Para relacionar este ideal em nosso relacionamento, vamos relacionar uma ideologia conjugal, certo? Vamos relacionar uma ideologia conjugal explicando que a mulher sempre vai. Presta atenção nessa ideia aqui para vocês entenderem o texto por completo. Essa é a base para você compreender tudo o que vai ser dito, certo? Relaciona por parte para você não fazer a confusão e dizer besteira por aí, ok? Entenda isso. A mulher sempre vai procurar um homem bom de negócio.
e que tem capacidade de sustentar a casa quando ela estiver dando à luz. E há um feto emocional, explicando o tempo da gestação da mulher. E o homem vai procurar uma mulher que entenda deste negócio. Ou seja, enquanto a mulher está procurando alguém, né, que conforte ela quando ela está dando à luz, quando ela está dando o feto emocional, quando ela está grávida, ela vai ficar mais sensível, ela vai ficar eh, mais precisando de que o marido resolva algumas coisas, né, para que conforte ela, para que ela tenha uma gestação boa, né, uma forma, né, né, também hoje em dia as mulheres exageram muito, sabe, quando ela está, tira proveito do marido, ou seja, mas não é essa a causa. Você entende que, ó, e a mulher vai procurar no homem uma capacidade que possa, né, ou seja, a mulher sempre vai procurar um homem bom de negócio, né, e que tem capacidade de sustentar a casa quando ela estiver dando à luz, né, há um feto emocional, explicando o tempo da gestação da mulher. E o que que a mulher vai procurar no homem? O homem vai então, e o homem vai procurar e o que que a mulher vai pro o que que o homem vai procurar na mulher? O homem vai procurar uma mulher que entenda desse negócio, ou seja, é uma coisa trocada. A mulher procura um homem bom de negócio e o homem procura na mulher a mulher que entende dele, ou seja, que confia nele, confia nele. Se você não confia, tudo bem, certo? Não vai dar. Não estou falando que vai ficar 100%, que você vai ter todas as suas necessidades, que muitas necessidades das mulheres são coisas de exagero. Deus dá o pão de cada dia e você tem que receber o pão de cada dia. As dificuldades, ela pode vir, existe essa possibilidade, mesmo porque nesse tempo de Guerra Fria, os nossos atos emocionais está muito, mas muito consumido. Está muito consumido. Nós quer suprir coisas, comprando as coisas desnecessário a qualquer custo, né? Às vezes você quer só entender que você tem o poder de comprar as coisas, principalmente quando se trata de uma coisa boa, ela passa se convertendo em coisas ruins, em dívidas excessivas e coisas desnecessárias que vêm além das suas capacidades, isso se torna uma coisa bem complexa na hora que você estiver relacionando. Ao invés de você fugir da crise, você vai estar acrescentando na crise. Nessa fase é muito, muito delicado. Tanto o homem como a mulher vai ficar muito, mas muito sensível, né? O homem vai ficar sensível, entendendo a sua incapacidade de sustentar essa mulher quando está gestando, e a mulher vai ficar insensível, insensível, ela ficar sensível, ela vai ficar sensível por causa dos corpos dela, o corpo dela está se transformando por causa desse feto emocional. Entenda isso. E o que tem capacidade? Vamos lá. O homem vai procurar uma mulher que entenda deste negócio, né? E o que ele tem capacidade de suprir esta necessidade que a mulher tem, valorizando a forma do marido, né? Valorizando, a mulher tem que valorizar a forma do marido. Se ele tem um pão de cada dia, valoriza isso no marido, sabe? Encoraja ele a ser uma pessoa melhor cada dia. Se você sobrecarregar este marido, ele não vai produzir. Você tem que mostrar para ele que ele tem que ser produtivo, mas não determinar coisas, certo? Demonstra uma flexibilidade, demonstra que você pode ajudar ele na economia, economizando uma coisa ou outra, fazendo uma coisa e outra, sei lá, qualquer coisa para ele ficar conforto. Não deixa o marido também ficar acomodado, porque se você for deixar ele acomodado também, ele vai ficar jogando videogame e achar que está tudo certo. Existe muito isso dentro da sociedade. Os homens todos ainda tá, né, sei lá, muita coisa. Então, então a mulher tem que valorizar a forma do marido, né, e encorajando ele para que o marido se destaca com o merecimento da esposa, né. Porque esse merecimento é a esposa que vai dar para o marido. Quando o marido olha para a esposa e vê que a esposa dele está grata, aí ele vira vamos falar com essa expressão assim, para vocês entenderem, ele vira um bicho, ele quer realizá-la mais ainda, porque ele não sente essa quando ele vê que a esposa dele está grata e ele está realizando, ele vê que tem uma coisa jorrando, tem uma fonte ali. E então ele fica mais impossível para
querer trabalhar. "Ah, agora eu tenho um filho, a minha esposa tem um filho, daqui a pouco eu estou indo com ele no parque", ele já começa a ver aquelas possibilidades real de estar com o seu dinheiro, então ele vai ficar claro nas suas produção, ele vai correr atrás, ele vai bater nas portas dos empregos, ele vai ver todas as coisas esclarecidas na mente dele, e ele não vai ter mais medo, porque a esposa valorizou, encorajou ele e viu a forma, certo? Valorizou ele, colocou o mérito nele, ou seja, valorizando a forma do marido, né, encorajando ele para que o marido, né, se destaque com o merecimento da esposa. A esposa viu isso, o marido viu o merecimento dele na esposa, ele vai ficar muito feliz. E não com o merecimento do marido, né? Quando o marido vier voltar para ele, aí ele vai desligar da esposa. Nesse caso que é o marido, já vira o contrário, né. Por exemplo, ó: "Pois, se for com o merecimento do", vamos lá, voltar aqui para você entender o contexto por completo, ó. "Para que o marido se destaque com o merecimento da esposa, e não com o merecimento do marido. Pois se for com o merecimento do marido, o marido vai desprezar esta esposa por merecimento próprio. Isso aqui que as pessoas falam de egoísta, né? Aquela ideia que fala do egoísta, o marido ele vê os seus merecimentos próprios. Quando o marido vê os seus merecimentos próprios, ele passa a focar nos seus interesses. Ele também está desconectado dessa esposa. Ele não está se voltando a essa esposa. Ele não está dando a vida para essa esposa. Ele está buscando outras formas de realização. Existe essas possibilidades do marido estar desconectado da esposa e existe possibilidade da esposa estar desconectada do marido. Então, no contexto mais à frente, vai explicar essas duas possibilidades do marido estar desconectado e da esposa também estar desconectado. Vamos lá. Então, o marido vai e não, vamos lá. Pois, se for com o merecimento do marido, o marido vai desprezar esta esposa por merecimento próprio, ou seja, o correto é que o marido vê o valor dele na esposa, para que o valor corresponde à vida do marido. Quando o marido vê o merecimento na esposa, o marido quer dar a vida para essa esposa, né. Dar a vida não significa você matar a pessoa, é você determinar uma consciência lúcida para que ambos se conectem pela vida. Eu dou, eu recebo a vida dela, a palavra da vida dela, a realidade, materializo para mim, eu materializo para ela. Quando os corpos estão, fazendo essa relatividade com a vida, os frutificação deles fica unificado. Eu determino que eu vou me realizar com ela, e ela determina que ela vai me realizar comigo. Ambos ficam com seus frutos conectados, fica frutificando, mas tudo pela frutificação, certo? Pelo um estado consciente, aquilo que eu determinei, a me dispor né, a essa esposa, sendo fiel em realizar ela, certo? E ela realiza, o marido realiza a esposa e a esposa realiza o marido, determinando tudo isso pelo fruto, certo? Pela unificação dos frutos. Quando o marido vê o valor dele na esposa, a esposa pode ou não corresponder este valor que o marido, este valor que é relativo à vida do marido, né. Ou seja, quando o marido vê o valor dele na esposa, a esposa pode ou não corresponder este valor que é relativo à vida do marido. Ou seja, o marido se voltou para a esposa, deu da sua vida para a esposa não corresponde, ela não corresponde, então a esposa desconectou. O marido está conectado, mas a esposa está desconectada, os frutos deles estão desligando, ela deve estar com outros interesses, outras pretensão, os seus planos é mais objetivos, certo? Então ela está deixando de relacionar, ela não está permitindo que o marido se conecte com a vida dele, né, nela, né, que se conecte à vida dele, que ela não está permitindo, ela não está abrindo as portas para que ele, né, para que receber a vida dele, para, sei lá, qualquer coisa, uma forma ideológica para vocês compreenderem, entendendo que toda a unificação vem pelos frutos, não vem pelos espaços das pessoas, pelo corpo da pessoa, vem pelas frutificação. Mas aí vamos aplicando essa ideologia para explicar as possibilidades, para que a gente possa entender uma coisa ou outra. Vamos lá. Quando o marido vê o valor dele na esposa, a esposa pode ou não corresponder este valor que é relativo à vida do marido, né. Ele está dando da sua vida, está dedicando, né, dedicação à vida, mas a esposa não recebe. Ou seja,
com interpretação correta, é possível que o marido dê da sua vida para esta esposa, né. E com dedicação do sentimento dela, né. Ele observou a forma que a esposa está realizando, ele vai, conectar ou pelo menos tentar se conectar a realizar essa esposa, para realizar essa esposa, né. Ou seja, ele vai dedicar a sua vida a realizar essa esposa. Isto explica que o marido coloca todo o valor dele na mulher para realizar esta mulher, né. Ou seja, ele vai dedicar todo o seu valor. Eu já vi muitos maridos intensamente dando da vida para aquela esposa, intensamente dentro do relacionamento, mas ele não percebe que a esposa desconecta dele. Então ele leva a frustração daquela situação que ele se entregou, ele criou plano, que tem muito disso, ele criou plano para aquela esposa, ele se entregou de toda a sua força, né, para realizar aquela esposa, né, entregou, né, ele sei lá, ele acrescentou tudo da sua vida, tudo daquilo e conectou a ela, mas ela estava desconectada dele de alguma certa forma. Sei lá, talvez ela sentiu uma fadiga, uma pressão, um possessivo emocional, porque existe muito isso. Às vezes eu acho que o marido acha que está se entregando ao relacionamento, não, ele está usando apenas as suas possessões emocionais, apenas suas forças brutas. Então você fadiga essa mulher, ela não vai permitir que você conecte a ela. E principalmente aquela esposa que tem trava na sua criancice, ela não vai, porque ela aquela esposa que tem trava, dentro da sua família tradicional, por exemplo, que foi na sua criação, ela tem trava, ela não vai confiar em ninguém, não confia no marido, não confia no seu pai, não confia na sua mãe, não confia em ninguém. Ela está travada, não confia, não confia, não adianta, né. Em determinada situação, ela leva uma ideia sobre essas travas, então ela fica bloqueada e ninguém entra na vida dela, né, certo? E só para vocês fazerem uma percepção. E por mais que você seja uma pessoa boa, ela vai ficar travada ali, sei lá, não vai se entregar, não vai se entregar a esse relacionamento, porque ela tem medo de se frustrar, ela está diminuindo as coisas que está à sua volta, certo? Existe essa possibilidade. Então, isto explica que o marido coloca valor isto explica que o marido coloca todo o valor dele, né, na mulher, para realizar esta mulher, né. Porém, no dia de hoje, né, isto não tem valor. Então aqui, a primeira parte eu expliquei, né, que a esposa pode negar esse marido. A segunda parte aqui, por exemplo, ó, porém no dia de hoje, isto não tem valor, pois a mulher está focado, né, em ter as coisas a qualquer custo, negando a vida deste marido. Então, aqui já é a possibilidade da mulher estar negando o marido. A primeira eu expliquei a ideia, né, que o marido coloca o valor na mulher, né, e que a mulher pode ou não aceitar esse valor do marido, né, que nós falamos de vida. E aqui no segundo parágrafo, eu estou explicando, né, que a mulher, ela não aceita a vida do marido por causa dos seus planos objetivos. Então ele vai mudar isso. Olha, porém, no dia de hoje, isto não tem valor, pois a mulher está focado em ter as coisas a qualquer custo, negando a vida deste marido por causa objetivo. E com isto, ela mesma pede o sacrifício físico, né, da força bruta do marido para justificar o seu fruto relativo da relação, né. Ou seja, ela vai dizer: "O marido é obrigado a trabalhar, o marido tem que fazer isso", nunca agradecendo, sempre exigindo, sempre sufocando, sempre exigindo: "Você tem que fazer, você tem que fazer". O marido fica entediado, porque nesse tempo ela não vai, transbordar, ela não vai, acrescentar para ele. Ela vai estar e por mais que o marido faça alguma coisa para essa mulher, ele vai ser pouco ainda, porque ela não tem gratidão, não tem consciência da fonte, ela não consegue acrescentar nada lá do seu interior, tudo os planos dela são tudo artificiais, objetivo, ela está realizando com as coisas artificiais, ela não vai reconhecer que o marido está dando a vida por ela, não vai, porque ela está muito focada na força bruta, na produtividade do marido, se o marido tem ou não tem, se aquilo tudo, então não vai ter nada. Então esse parágrafo ficou por completo. Vamos relacionar esse parágrafo para você entender as duas possibilidades, do marido estar negando a esposa e da esposa estar negando o marido. Ou seja, vamos lá para esse parágrafo.
Quando o marido ver o valor dele na esposa, a esposa pode ou não corresponder este valor que é relativo à vida do marido. Ou seja, com uma interpretação correta, é possível que o marido dê da sua vida para esta esposa e com a dedicação do sentimento dela. Isto explica que o marido coloca todo o valor dele na mulher para realizar esta mulher. Porém, no dia de hoje, isto não tem valor, né? Para a mulher não tem valor, pois a mulher está focado em ter as coisas a qualquer custo, negando a vida deste marido por causa objetivo. E com isto, ela mesmo pede o sacrifício físico da força bruta do marido para justificar o seu fruto objetivo da relação. Perfeito, né? Então esse é o parágrafo. Vamos para o outro parágrafo para a gente encerrarmos este contexto muito, muito grandioso. Vamos lá. Ideologicamente falando, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu particularmente, sempre dei a minha vida para a minha mulher. Essa mulher pode ser eu mesmo, uma coisa ideológica. Eu estou resistindo, eu estou dando consciência para mim, estou comportando, determinando o meu caminho pelo meu estado consciente da minha vida. Eu estou dando a vida, eu estou recebendo, eu estou vivificando a fonte. Hoje, quando a gente falamos dessa forma, a gente sai de uma ideologia lá da sociedade, coisas negadas, e nós estamos começando a voltar para casa, ganhando consciência naquela nossa vida, ganhando consciência naquela nossa fonte, e nós vamos começar a transbordar isso para as pessoas. Nós vamos começar acrescentar na vida das pessoas, porque agora nós temos uma consciência daquilo que é a vida, daquilo que é relativo para mim, daquilo que é relativo para minha esposa, daquilo que eu dou para daquilo que eu acrescento para minha esposa, daquilo que ela possa acrescentar para mim, unificando nossos frutos, fica bem. Quando a gente tem consciência, eu estou voltando para casa, eu dou da vida, eu ressuscito essa fonte que estava morta, eu faço disso uma manifestação boa, eu acrescento isso para minha esposa, ok? Entenda isso. Ideologicamente falando, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu, particularmente, sempre dei da minha vida para minha mulher, e não vi a minha vida nela. E quando eu não vejo minha vida nela, eu mesmo sacrifico o estado emocional do meu corpo, né, para que o meu fruto não contradiz a minha expressão por causa do fruto dela, que será independente do meu, e me aplicando no comportamento desta mulher, sendo que a mulher é o corpo emocional e que pode explicar vários tipos de relacionamento, incluindo o relacionamento conjugal, sendo de um e do outro. Você entendeu essas particularidades, né, ganhando esses vários tipos de relacionamento, eu tenho aberto, né, me responsabilizando, né, por eu ser o marido e por eu ser a mulher, explicando essa forma de estar ressuscitando essa minha vida, essa minha fonte, certo? E o ressuscitando a minha fonte, eu nasço de novo, eu nasço agora, eu nasço para Deus. Então esse é um princípio. Depois eu fiz uma mistura sobre um conjugal, sobre uma coisa e outra, é só vocês fazerem a percepção. Deixe as suas consciências flexionadas, não determina nada, porque ideologia são possibilidades, possibilidades, nos conecta com a fonte do nosso ser interior, com a nossa consciência vivificada por Deus. Vamos recapitular aqui, ver se tem mais algo para a gente acrescentar nesse contexto para a gente encerrarmos. Então vamos lá. Ideologicamente falando, né, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu, particularmente, sempre dei da minha vida para minha esposa, né? Eu ressuscitei a minha vida, né? Dei da minha vida. Eu estava no mundo, eu trouxe a consciência para dentro, eu ressuscitei ela, eu estou nascendo para Deus agora, qualquer coisa que você quer entender. E não vi a minha vida nela. Quando eu falo que eu não vi a minha vida nela, eu estava nos planos objetivos, vamos entender isso. Eu estava focado muito em ter as coisas, em vez de ser alguém melhor a mim mesmo, qualquer coisa. Eu não estava
conectado à fonte, qualquer coisa, né? Então, eu não vi o meu valor nela, né? Eu não vi o meu fruto nela, eu não vi o meu fruto no meu corpo, eu não vi o meu fruto no meu ser, eu não vi nela. Eu estava fadigado, buscando aí, representando até mesmo ideologia para Cristo, para a unificação, né? Me dedicando 24 horas ao trabalho, eu estava fadigado, meu corpo estressado, né? Qualquer coisa, eu não tinha tempo para mim viver uma vida, né, de particular, qualquer coisa que vocês querem entender. Então, eu não vi a minha vida nela. E quando eu não vejo a minha vida nela, eu não vi minha vida dela, eu estava estressado, né? E quando eu não vi a minha vida nela, eu mesmo sacrifico o estado emocional do corpo. Quando eu sacrifico o estado emocional do corpo, eu vou manter consciente. Aqui já é uma ideia que eu sacrifico o estado emocional do meu corpo, eu significa que eu vou para a guerra, independente de qualquer coisa, que eu tenho consciência nessa vida e que eu vou lutar eu vou lutar por essa vida, eu vou lutar pelo meu direito e eu vou sacrificar os meus atos emocionais, se mesmo eu estiver me arrastando, eu vou sacrificar os meus atos emocionais para que o meu fruto não contradiz a minha expressão. Ou seja, em outra expressão, poderia ter dito o seguinte: para que o meu fruto fique flexionado, tanto para um comportamento bom ou para um comportamento ruim. Ou seja, para que o meu fruto não contradiz a minha expressão por causa do fruto dela, né? Dela, que será independente do meu. Ou seja, os comportamentos que eu tenho pode ser independente do meu fruto, eu deixo meu fruto desagarrado, às vezes eu apego o meu corpo emocional, eu, né, sei lá, qualquer coisa, eu dou um comportamento para ele, determino coisas pelos meus frutos, qualquer coisa, existe essa possibilidade. E me aplicando no comportamento desta mulher, né? E me aplicando no comportamento, né, dessa consciência, né, que está sendo perceptível, que ela está começando a nascer, eu estou sacrificando meus atos emocionais, certo? Sendo que a mulher é o corpo emocional e que pode explicar vários tipos de relacionamento, incluindo o relacionamento conjugal. Aí eu voltei aqui, dando a ideia do relacionamento conjugal. Tudo que eu expliquei de um corpo simples pode representar um relacionamento corpo a corpo. Vocês façam essa percepção que é a mesma coisa, ok? Entenda isso. Então, e que pode explicar vários tipos de relacionamento, incluindo o relacionamento conjugal e sendo de um e do outro. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Apenas desliga o vídeo, segue o seu caminho e está tudo certo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.